Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos ver como gerar a lista de tokens e a tabela de símbolos de um programa em Java. Essa aula é um complemento da aula anterior em que nós falamos sobre os conceitos de token, de lexema, de padrão e falamos também sobre os principais objetivos do analisador léxico, sendo este aqui um deles. Então o nosso objetivo é apenas criar a lista de tokens e a tabela de símbolos para um determinado programa em Java. E o programa que nós vamos usar como exemplo é esse programa que vocês estão vendo na tela. Eu vou usar aqui o Paint para que nós possamos interagir e resolver essa atividade. Aqui nós temos o código-fonte, então, supondo que o usuário digitou esse código-fonte. Percebam que eu copiei e colei esse código do NetBeans para aproveitar essa marcação que ele faz das palavras reservadas, que vão nos ajudar. E aqui nós temos a lista de tokens, que quando o processo de compilação inicia, ela está vazia. A lista de tokens não, a tabela de símbolos, desculpem. E aqui a lista de tokens também. Bom, como é que funciona o processo? Como a gente viu na aula anterior, o analisador léxico vai ler caractere por caractere, então P, U, B, L, I, C, até que ele chega no espaço em branco e ele identifica que o nosso lexema acabou. Feito isso, após separar o lexema public, ele vai classificá-lo dentro de algum dos tokens existentes. Como nós vimos na aula anterior, toda palavra reservada, para toda palavra reservada é gerado um token igual ao próprio lexema. Então o primeiro token que nós vamos ter na lista aqui é a palavra public. E aí, como eu comentei, eu colei o código do NetBeans, porque o NetBeans marca aqui em azul as palavras reservadas, então nós sabemos que o que está marcado em azul são palavras reservadas. Aí o analisador segue, S, T, A, T e C, lembrando que é sempre lido caractere a caractere. Aqui não importa se eu estou usando um buffer de uma linha ou se eu estou usando um buffer com uma quantidade fixa de código, nós não vamos entrar nesses detalhes. O nosso objetivo aqui é entender como resulta a lista de tokens e o que é armazenado na tabela de símbolos. Reconheceu o static, sabe que o static é uma palavra reservada, então ele vai ser adicionado um token do tipo static aqui na tabela de símbolos, na lista de tokens também. Ah, mas como que ele sabe que é uma palavra reservada, que não é um identificador ou que não é um símbolo especial? Isso aí é assunto para as próximas aulas, quando nós vamos estudar efetivamente como que é feito o reconhecimento dos tokens. Aqui, por enquanto, vamos nos preocupar em o que é feito e não como é feito. Reconhece o lexema void, palavra reservada, gera o token void também. Aí, reconhece o lexema main. Percebam que main, apesar de ser o nome padrão da função principal do Java, ele não é uma palavra reservada, ele não está grifado. Então, main é um identificador. Todo identificador é salvo na tabela de símbolos. Então, a primeira coisa que ele vai fazer quando ele reconhece o identificador main é verificar se ele já está na tabela de símbolos. Como ele não está, então main será inserido aqui na tabela de símbolos. E na lista de tokens, o que vai aparecer? Na lista de tokens vai aparecer o token identificador, para dizer que é um identificador, mas ele precisa de alguma forma saber que identificador é esse. Então ele coloca como atributo a posição em que o lexema foi armazenado aqui na tabela de símbolos. Depois do main, abre parênteses. Abre parênteses é um símbolo especial. Quando ele lê o abre parênteses, ele já reconhece e sabe que o nosso próximo token é um abre parênteses. Alguns livros, ao invés de pôr o símbolo abre parênteses, eles usam uma terminologia aqui, algum código que identifique o abre parênteses, mas isso não faz diferença. O que importa é que eu tenho, para cada lexema abre parênteses, um token exclusivo para ele. Não importa se eu uso o próprio símbolo ou se eu uso uma terminologia diferente. Depois ele reconhece o lexema string. String às vezes pode confundir, porque os tipos básicos da linguagem são palavras reservadas, mas string não é uma classe. Então é considerado o identificador, faz o mesmo processo. Vem aqui, percorre a tabela de símbolos, string ainda não foi inserido, insere a palavra string e aí vem aqui e coloca identificador 2. Depois do string, abre colchetes. É um símbolo especial, abre colchetes.
Fecha colchetes é um símbolo especial, fecha colchetes. Args. Args também é um identificador. Lembrando, sempre que acha um identificador, percorre tabela de símbolos. Se ele já está, a gente retorna à posição que ele está. Se ele não está, como é o caso do args, insere e aí retorna a posição que é a posição 3. E lá na lista de tokens nós vamos incluir aqui um identificador na posição 3. Depois do args, fecha parênteses, então símbolo especial. Depois do fecha parênteses, já vou direto. Temos aqui o abre chaves, que é um símbolo especial, aparece aqui na lista também. Agora aqui, terminou essa linha, próximo lexema, int. Int é uma palavra reservada da linguagem Java. Então, se é uma palavra, vai gerar o token correspondente à própria palavra. A é formado por caracteres, não é palavra reservada, então é um identificador, vem na tabela de símbolos. Não tem o A ainda, incluo o A. E aqui eu vou colocar identificador 4. Depois do A, o símbolo de igual. Então, vamos aparecer aqui com o igual. Depois do igual, ele vai reconhecer o 10. Vamos continuar a lista aqui. Nós vimos na aula passada que todo número é classificado como um token do tipo número ou do tipo number. Então, vou colocar aqui o nome do token como num. Mas eu preciso saber que número é esse na hora de gerar o código, porque eu estou dividindo A por B, então 10 por 4. Eu não posso dividir 8 por 2, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui o atributo 10. O valor 10 é um atributo do token número. Próximo símbolo é uma vírgula, um símbolo especial, então vai direto. Depois nós temos o B. Novamente, B é um identificador, pesquisamos, não está. B vai para a lista. E aqui vai para a tabela de símbolos. E aqui na lista de tokens nós temos que é o identificador que está na posição 5. Feito isso, depois nós temos o igual, que é um símbolo vai direto. Temos o número 4, então como é um número? Num, como atributo, o valor dele 4. Temos o ponto e vírgula, símbolo vai direto. Depois do ponto e vírgula temos a palavra reservada float, e aí a gente já viu que a palavra reservada gera um token da própria palavra. Opa, desculpem, eu esqueci, eu apaguei aqui, né? Depois do número 4 nós temos o ponto e vírgula, está aqui em cima. E aqui sim, depois nós temos a palavra reservada float. Depois do float vem o C. C é um identificador, não está na tabela de símbolos, incluímos ele na tabela de símbolos. E aqui na lista de tokens vamos ter o identificador da linha da posição 6 da tabela de símbolos. Depois do identificador nós temos o igual, que é um símbolo aparece direto, e temos o identificador do A. Notem que agora vai mudar um pouquinho, porque até então todos os identificadores apareceram pela primeira vez e nós inserimos na lista de tokens. Na tabela de símbolos, desculpem. Quando eu reconheço o identificador A, eu vou pesquisar. Como o A já está na posição 4, eu não vou inserir o A de novo. Eu simplesmente vou colocar aqui que é o identificador que está na posição 4. Depois disso nós temos a divisão. Como eu também comentei na aula anterior, normalmente os operadores aritméticos a gente não agrupa em tokens operadores por causa da precedência. Então aqui a gente vai indicar a operação de divisão. Aparece o B, mesma coisa, lemos o B, tabela de símbolos já está aqui, identificador na posição 5. E depois do B, ponto e vírgula. Com isso nós fechamos a segunda linha. Vamos fazer mais uma divisão aqui, não coube em duas colunas. Vamos seguir agora. Depois do ponto e vírgula vem system. System também não é uma palavra reservada do Java. É o nome, né, de bibliotecas, métodos, objetos que aparecem nesse comando aqui. Então o system ele é um identificador que vai vir aqui para a posição 7. E aqui nós vamos ter o identificador da posição 7. Depois nós temos o ponto, que é um símbolo especial, vai direto. Depois ele reconhece o alt, que também é o identificador, não estava na tabela de símbolos, vem para cá. E daí aqui nós vamos inserir o ID
na posição 8. Depois disso nós temos o ponto novamente. Até aqui ficou meio embaralhadinho, vou colocar esse ponto um pouquinho mais para cima. Opa, não deu certo. Só para não misturar com o ID aqui, acabou borrando um pouquinho. Depois do ponto, temos o print. Então, print vem para cá, mais um identificador. Viemos para cá, então, identificador da posição 9. Depois do print vem o abre parênteses. Depois vem o C, que é um identificador que já foi inserido. Então, ele pesquisa na tabela de símbolos, acha o C e retorna a posição do C. É o ID 6. Depois disso, fecha parênteses, símbolo especial, ponto e vírgula, símbolo especial e fecha chaves, o nosso último símbolo especial. Assim acabou a análise léxica do nosso código. Se a gente observar, quando nós lemos a lista de tokens em conjunto com a tabela de símbolos, eu tenho que ter o meu programa original. Então vamos ler aqui, ó, public static void id1, que é main, public static void main, public static void main. Então tá igual. Abre parênteses, id2, que é o string, abre e fecha colchetes. Abre parênteses, string, abre e fecha colchetes. id3, que é o args, fecha parênteses, abre chaves. args, fecha parênteses, abre chaves. E assim a gente pode verificar até o final do código para ver se o nosso programa está correto ou não. Aqui eu quero chamar a atenção para um ponto que às vezes os alunos confundem. Na tabela de símbolos, nós não repetimos identificadores. Ele é inserido uma vez e depois, se ele aparecer mais vezes no programa, nós pegamos a posição dele, como foi o caso do A. Nós usamos o A aqui na declaração e o A na atribuição. O A é o ID4, então aparece o ID4 aqui na declaração, int A, e aparece o ID4 aqui na atribuição. Porém, na lista de tokens, como ela é uma representação fiel do programa, na mesma ordem que ele foi feita, os símbolos têm que aparecer quantas vezes forem necessárias. Então, se eu tenho o A aparecendo 2 vezes aqui, o identificador 4 tem que aparecer 2 vezes aqui na mesma sequência. Um erro comum é os alunos colocam o ID4 aqui a primeira vez e depois não colocam mais aqui para frente. Então, tomem cuidado com isso. Assim, pessoal, encerrando este exemplo, eu espero que vocês tenham conseguido entender como nós fizemos a geração, o que é feito na geração de código, né? O que é a lista de tokens, o que é a tabela de símbolos, como eu já falei antes, sem se preocupar no como isso é feito, porque isso é o objetivo das próximas aulas. Para praticar, eu deixo agora uma atividade para vocês, um código um pouquinho maior, para que vocês possam gerar a lista de tokens e a tabela de símbolos da mesma forma que nós fizemos agora, manualmente, sabendo, separando palavra por palavra com o conhecimento que nós temos de programação. E aí sim, na próxima aula, nós vamos ver como o analisador léxico faz isso a partir dos autômatos finitos determinísticos. Até mais!